assunto doutrinário, né? Demônios existem, sim, e demônios são anjos caídos. Deus criou os anjos se rebelaram junto com um anjo que assumiu a liderança dessa rebelião, que é Satanás. Então Satanás não é Deus, isso aqui é muito importante tratar, porque existe um equívoco dualista de uma luta entre Deus e Satanás. Não existe essa luta. Satanás é servo de Deus como anjo, e como anjo ele se rebelou com uma terça parte do céu e decaiu do céu e foi condenado ao juízo eterno que há de o espera na eternidade, enfim. Então anjos são reais, anjos são espirituais, não são físicos, portanto eles agem de maneira sorrateira e muitas vezes, na maioria das vezes absoluta, ela não é cartoonizada como o mito medieval desenhou para nós. Demônios não usam tridente, não são vermelhos, enfim. Demônios, eles são extremamente sagazes na maneira de alguma forma manipular as circunstâncias. E eu costumo dizer, inclusive, que quando um demônio se manifesta na vida de alguém, como foi o caso daquela menina, é porque ele já está extremamente enfraquecido. É meio que seu grito último de socorro e de vou causar medo, porque na verdade a ação demoníaca mais perigosa é aquela silenciosa, é aquela que a gente não percebe, é aquela que a gente não vê, e é aquela que durante toda a minha adolescência eu sofri. Eu não tenho dúvida que eu de alguma forma sofria influências demoníacas, apesar de saber que era a minha própria natureza pecaminosa que me arrastava para longe de Deus. Eu sei que em muitos momentos a influência de demônios foi real na minha vida, na minha experiência, e me arrastava para longe de Deus. Caramba, muito bom falar sobre isso. A gente nunca conversou assim. E você... É porque tem muita bizarrice, né? Acho que a galera, ela acaba tendo reservas em relação a esse assunto por conta do teatro que algumas igrejas montam em cima disso, né? E eu acho isso extremamente nocivo, inclusive para a fé e para a sanidade, por conta de que as pessoas acabam banalizando algo que é real e não é tão, eu diria, escrachado e tão bizarro, tão teatral como é em alguns lugares. Até inclusive em relação a isso, eu penso que obviamente nós não devemos ficar fiscalizando o que é, o que não é, o que é real, o que não é. Porém, é importante que saibamos que muito daquilo que a gente vê é teatro, é forjado, é manipulado, é, enfim, arquitetado. Mas isso não tira o fato de que demônios são reais. Entendi. E por exemplo, assim, quando eu era criança, eu escutava muito assim, olha, se você der brecha, um demônio pode invadir essa área da sua vida. E eu gosto muito de falar o português claro aqui, sabe, pastor? Porque são as dúvidas mesmo, né? E eu gosto, assim, que as pessoas que entram no podcast saiam aprendendo, entendendo mais. Então, quando eu era criança, eu escutava isso. O que seria essa brecha? Tipo, você fez uma coisa errada e você deu uma brecha, aí nessa área da sua vida pode acontecer alguma coisa. É um pouco mistificado isso? Como que é? Eu acho que é completamente. Na verdade, eu chamo isso de terceirização de responsabilidade. Boa. Assim, precisamos compreender que sim, demônios agem, demônios se manifestam, pode haver casos de possessão. A palavra é muito clara em dizer que a nossa luta não é contra a carne, contra principados e potestades, enfim, existe uma batalha real. Espiritual. Entretanto, é necessário que saibamos também que uma vez que pertencemos a Deus, nós estamos guardados nele e os demônios já não têm mais a autonomia e a autoridade para agir em nós como eles quiserem. É olhar para a história de Jó que a gente percebe isso, né? E inclusive a gente percebe o quanto Satanás, lá na história de Jó, ele é revelado como servo de Deus. Lutero dizia isso. Lutero dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Uau. Enfim, demonstrando claramente a soberania de Deus sobre todos os principados e potestades e assim por diante. E diante disso, então, essa coisa de brecha e tal, enfim, eu entendo que ela é muito nociva em relação a isso, sabe? Porque as pessoas elas passam a culpar os demônios por conta da sua carne pecaminosa, dos seus maus desejos, das suas cobiças, e
ausentando-se da responsabilidade de terem que mudar o coração, mudar a mente, mudar o comportamento, mudar as ações, mudar os lugares e assim por diante. Portanto, não devemos desprezar a ação de demônios, porém, nós não podemos também superestimar a ação de demônios ao ponto de pensarmos que tudo é demônio e que, principalmente na vida daquele que nasceu de novo, os demônios têm uma autonomia para agir ao ponto de possuí-los, assim por diante. Não, isso não é real. E eu recebi uma pergunta esses dias no meu Instagram que é: Jess, você acredita que os demônios têm poder sobre a nossa vida? E a gente tá falando sobre isso, gente, justamente para que você entenda que não. Uma vez que você é nascido de novo, o que significa ser nascido de novo? Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não têm mais autoridade sobre a sua vida. Então, o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, quando você... Por quê, né? Porque Jesus ressuscitou, porque ele é filho de Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Então, quando vocês estiveram num lugar, acho importante falar isso, sentindo alguma coisa, né? Tem alguma coisa estranha, algum sentimento ruim, você pode orar, né? E na autoridade que existe no nome de Jesus, mandar qualquer coisa embora. Não por você, mas pela autoridade que há no nome de Jesus, né? E esse é o lance. É porque, assim, a gente precisa entender que essa é uma batalha vencida. Sim. A galera tem uma ideia equivocada de que existe uma realidade, enfim, paralela nossa, onde tá rolando uma treta lá, espada e tiro, anjo matando anjo, demônio, enfim. Isso pode até servir para ilustrar, porém não é a realidade. O que precisamos compreender, a partir até inclusive da promessa pós-queda do homem no jardim, que a gente chama de proto-evangelho, de que Deus prometeu ao homem que do ventre da mulher nasceria uma criança, e essa criança teria o seu calcanhar ferido pela serpente, mas ela esmagaria a cabeça da serpente. Quem é essa criança? Jesus. Quem é a serpente? Satanás. Portanto, Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Até, aliás, serve de recado para você. Não é você que esmaga a cabeça da serpente, porque tem alguns crentes que querem vencer no grito e vamos lá agora esmagando. Não somos nós que vencemos Satanás e os demônios. É Cristo que venceu na sua obra, na cruz, toda a obra do maligno. E por esse motivo, quando de alguma forma somos afligidos, atingidos, crendo em Deus, nós podemos, de maneira muito tranquila, sem precisar ficar teatralizando demais, fazendo cara de dor, que às vezes quando a gente fala do mundo espiritual, fica com cara de dor e tal. Não precisa de nada disso. Na autoridade do nome de Jesus, você pode exigir a vitória que já foi concedida por meio de Cristo sobre Satanás. Amém. Então você não tem que ter medo, sabe? Né? A gente tem que crer. A palavra fala que... o não crente tem que ter medo. O não crente tem que ter medo. Mas a palavra fala que é maior do que está em nós, do que o que está no mundo. O que quer dizer isso? Né? O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Deus que habita dentro de mim, de você, uma vez que você o aceitou, ele é maior do que o que está ao seu redor, que possa ser muito maligno. Então, é óbvio que você tem que se aprofundar na palavra, você tem que orar, jejuar, entender, mas você não tem que andar com medo. Porque às vezes eu vejo pessoas com muito medo. E não! A gente tem o Espírito Santo de Deus dentro, ele habita dentro de nós, sabe? É o que João fala, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Amém. É incompatível para o verdadeiro cristão uma vida carregada de medo. Exato. E a palavra também é engraçada, né? Conforme a gente vai lendo a Bíblia, toda vez que Deus aparece ou um anjo aparece, Deus não, né? A voz do Senhor ou um anjo, não temas, não temas. A gente tem muito medo, né? O ser humano tem muito medo. Então, o tempo todo, não temas, não temas. Então, assim, gente, não temas. A gente não tem isso pra dizer hoje. Mas, assim, se aprofunda. Você que tem curiosidade, porque às vezes eu recebo essas perguntas, eu fico... Nossa, a galera fica pensando muito sobre isso, sabe? Leia sobre isso, mas não entra nessa paranoia, né? Tipo, você é livre em Cristo Jesus, sabe? Eu acho que uma coisa que é bem importante a gente falar até a respeito da vida com Deus é que muitas vezes a gente olha para a experiência com Deus e muita gente enxerga dessa forma como uma fuga. Tipo assim, cara, eu vou pro inferno se eu não crer, e os demônios, e não sei o quê, papapá, e eu preciso receber a salvação, porque senão ferrou pra mim.
E não é essa a ideia do evangelho. A ideia do evangelho, inclusive a palavra evangelho, é boa nova, é uma boa notícia. A ideia do evangelho é propositiva, é Deus propondo a nós uma vida abundante e não apenas a libertação de uma escravidão, não apenas a libertação do medo, mas é uma vida plena e abundante nele. E quando eu entendi isso, muita coisa mudou, porque como eu nasci num lar cristão, eu tinha essa ideia na mente, sabe? Tipo assim, cara, quando eu for velho, ou estiver no leito de morte, aí eu me arrependo, me humilho, faço alguma coisa, enfim. Mas enquanto não chega esse dia, eu vou tocando a minha vida aqui e tal. Eu já pensei nisso também. Muito. E aí o que acontece? Quando eu passei a viver uma vida com Deus, parece que meus olhos abriram. Eu falei, cara, a vida é isso daqui. Viver é isso daqui. E é uma vida, é o que você falou, né? Jesus veio para que a gente tivesse vida em abundância. Gente, abundância. Pensa numa mesa de jantar boa. Agora pensa numa abundante. É isso, sabe? A vida com Jesus, a vida com Deus não é isso. Ai, não, quando eu chegar ali faço um concerto. Não é concerto. É pra você aproveitar essa jornada da vida. Total. É pra você não precisar de nada. Você não precisa de bebida, você não precisa de namorado, você precisa de Jesus. Aí ele te completa e aí ele vai acrescentando todas as outras coisas. Mas sabe que essa falsa ideia, ela é proveniente de um equívoco teológico. Eu escrevi um livro que eu lancei no ano passado chamado Viva o Extraordinário, que eu faço a apresentação do evangelho e mostrando que o evangelho é a chave real e não mentirosa para uma vida abundante e extraordinária. E essa ideia de que você, de alguma forma, precisa de Deus apenas para não ir para o inferno, é um equívoco a respeito da salvação. Porque começa essa pergunta básica, né? O que é salvação? O que as pessoas muitas vezes concluem e entendem o que é a salvação é a libertação do inferno. E não, a libertação do inferno, ou a absolvição da culpa que nos condena ao inferno, é a consequência última da salvação, mas não é a primária. A consequência primária da salvação é o novo nascimento que nos torna capazes de nos relacionar com Deus, no qual nós nascemos para nos relacionar com Ele. Portanto, a salvação é o retorno ao projeto original. A salvação é o retorno para aquilo que sempre deveria ter sido, mas por conta do pecado acabou não sendo. É o relacionamento pleno com o Criador dos céus e da terra e a esperança de vida eterna, uma vez que esse ciclo de maldição por conta do pecado é cessado com a morte, então somos redimidos para uma nova vida, para um novo céu, para uma nova terra. Inclusive, essa mitologia medieval de céu, inferno, essas imagens meio caricatas, enfim, elas nos atrapalham muito nisso. Muito. As pessoas, por exemplo, pensam, o que é o céu? Que é o que eu pensava na minha infância. O que é o céu? Ficar lá cantando de bata branca e numa nuvem. Eu falava, não, eu não quero isso daí, não. E o céu apresentado na palavra de Deus, ele é real, ele é material, ele é físico, ele é sensitivo. O céu revelado na palavra de Deus é um novo céu e uma nova terra. É um lugar onde a gente vai habitar, onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai comer, onde vai se relacionar, enfim. Ele é tão intangível na sua beleza, na sua formosura, na sua arquitetura, que tudo aquilo que vivemos aqui, que possa parecer ser bom, é como sombra daquilo que plenamente vamos viver no novo céu e na nova terra. Então a gente precisa se libertar um pouco dessa mitologia que a gente carrega e que não é uma mitologia proveniente da palavra de Deus, mas é uma mitologia proveniente de um estado clerical que queria de alguma forma manipular o povo em relação às indulgências, aos pagamentos de impostos, assim por diante, e que tinha toda, obviamente, uma estrutura de poder que precisava ser mantida para tal, e que fez o povo alimentar uma fantasia evangelical, uma fantasia cristã que não é bíblica.